Bom dia, segundo ano. Como é que vocês estão? Todo mundo bem, tranquilo? Passaram bem aí as últimas semanas? Ah, galerinha aí, ó, coisa linda. Bom, rapaziada, vamos lá, vou compartilhar a minha tela com vocês, como de costume. Se alguém tiver com algum problema aí, né, para visualizá-la, favor avisar. Ó, o pessoalzinho aí, show. Galera, mesma coisa, né, da nossa última aula. Vou pedir aí que vocês mantenham os microfones, né, fechados. Qualquer dúvida, galera, pode mandar ali no chat. Eu estou acompanhando aqui, tá, no notebook aqui do lado. Se não, pode levantar a mãozinha também, que eu posso abrir o microfone para vocês perguntarem. E vamos lá, né? A nossa aulinha de hoje, ela é uma aula para meio que fechar a parte de calorimetria e principalmente, né, o conteúdo da nossa prova. Então, lembra que a gente veio trabalhando aí os princípios da troca de calor? A gente viu calor sensível, principalmente, né, capacidade térmica, calor específico, viu como é que calcula-se, né, a temperatura de equilíbrio nesses sistemas, viu diagrama de fases, mudanças de fases, e o que aparentou aí nas últimas aulas é que a gente começou um estudo com base, né, nas mudanças de estado da matéria. Claro que com o objetivo final da gente conseguir agora calcular as temperaturas de equilíbrio com umas mudanças de fase no meio, é uns gelinhos derretendo, é umas aguinhas ebulindo. Então agora a gente vai conseguir, espero eu, fazer contas para calcular temperaturas de equilíbrio com base nas mudanças de estado da matéria. Beleza? Então vai ter algumas coisinhas novas aí para a gente aprender. Lembra lá, né, galera, que quando um sistema troca calor, fisicamente, pode acontecer duas coisas com ele. Ele pode, ao receber ou perder calor, variar a sua temperatura, beleza? E claro que essa variação de temperatura, né, e o calor associado a ela, ela tem um nome. A gente trabalhou isso nas últimas aulas, que é o calor sensível, beleza? Agora, pode acontecer da gente fornecer ou retirar calor de um sistema e ele usar essa energia não para variar a temperatura, mas sim para mudar o estado da matéria, ok? Então, tem uma quantidade de calor associada à mudança de estado. Eu apresentei para vocês esse mesmo slide e esse calor associado à mudança de estado é o calor latente, ok? E aí, galera, o que a gente tem? A gente vai hoje começar a discutir sobre esse calor latente, que é o que eu meio que deixei de lado aquela vez, né? A gente vai começar a ver como que se calcula essa quantidade de calor associada à mudança de estado e como que ela vai influenciar nos processos de equilíbrio térmico, ok? Esse é o nosso objetivo aí da aula de hoje. Então, primeiro vamos falar aí desse calor latente, né? Calor latente é a quantidade de calor associada exclusivamente à mudança de estado físico, não à variação de temperatura. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, um gelo, e esse gelo ele está na temperatura de fusão, tá? Que a pressão de 1 atm, o gelo funde a 0 graus Celsius. Tranquilo? Eu vou começar agora fornecer uma quantidade de calor para esse gelo. Vou botar um foguinho ali embaixo. Essa quantidade de calor que eu estou fornecendo para esse gelo vai ser utilizada para esquentar ele? O gelo vai começar a esquentar? Não, né? Não tem como o gelo no estado sólido ficar mais quente do que 0 graus Celsius na pressão de 1 atm. O que vai acontecer? Ele vai usar essa energia para quebrar as ligações das moléculas. Então ele vai começar a fundir. Essa quantidade de calor, ela foi responsável por transformar esse gelo a 0 graus Celsius em água no estado líquido a 0 graus Celsius. Imaginem que eu fornecia a quantidade de calor somente para derreter. Qualquer quantidade de calor que extrapole
agora esse valor vai começar a esquentar a água aqui, mas eu não quero esquentar a água agora, porque esquentar a água é calor sensível, a gente está falando de latente, ok? A pergunta que eu deixo aqui para vocês é: do que depende essa quantidade de calor necessária para derreter esse bloco de gelo? Vocês concordam comigo que ela vai depender da quantidade de gelo? Porque derreter 10 gramas de gelo não é a mesma coisa que derreter 1 quilograma de gelo. Ele necessita mais energia quanto maior a massa. Tranquilo? E aí, claro, que vai depender das ligações das moléculas. E aí, se a ligação é uma ligação do estado sólido, se é uma ligação do estado gasoso, se é uma ligação do estado líquido, cada estado da matéria e cada substância vai ter uma ligação diferente. Então a gente vai ter que ter uma constante associada a isso. Por isso que eu apresento a vocês a nossa nova equação do cálculo de calor, só que é o cálculo do calor latente, que é o Q igual a M vezes L, ou, como alguns chamam de Q mole. Né? Nós temos aí o Q macete para o calor sensível e o Q mole para o calor latente. Então aqui, galera, a gente vai ter esse L, né? É justamente essa constante que eu falei para vocês, que é o que depende da substância e do estado que eu estou mudando, né? Esse L, ele é tipo calor específico, só que para o calor latente. Ele é conhecido como calor específico latente, ok? Ele vai estar associado à troca de estado e à substância. Então, por exemplo, vai ter um calor específico latente para a fusão da água, vai ter um calor específico latente para a fusão do cobre, vai ter um calor específico latente para vaporização da água. Então, você vai ter um calor específico latente para cada substância e para cada possíveis trocas de estado que ela pode ter, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de alguns valores tabelados desses L's aí, tá? Então, pegando aqui, ó, Q igual a M vezes L, eu trouxe aqui, ó, por exemplo, tudo que está aqui nessa coluna, que tem um LF, é fusão, tá? Tudo que tem nessa coluna aqui, LV, é de vaporização. Então, se, por exemplo, tu pegar a água, né? A água, ela tem um calor específico latente de fusão de 80. 80 o quê, Fernando? 80 calorias por grama. O que significa isso daqui, 80 calorias por grama? O calor de fusão da água significa que para gente que para cada grama de gelo que tu quer derreter, tu precisa de 80 calorias. Essa é a ideia. Se você quer derreter 1 grama, 80 calorias. Se forem 2 gramas, 160 calorias. 10 gramas de gelo precisa de 800 calorias, certo? Então, só para vocês entenderem a proporção aqui de como que a gente tem essa relação dessa constante. Ah, e para vaporizar a água, para levar a água do estado líquido para o estado gasoso, são 540 calorias por grama. Ou seja, 1 grama de água no estado líquido para ser levada para o estado gasoso é necessário 540 calorias. 6,75 vezes mais do que para derreter. Tranquilo? Aqui, galera, também, ó, a gente tem acesso às outras substâncias, né? Por exemplo, o ferro. Para você fundir o ferro, é necessário 64 calorias por grama. Esse é o calor específico, é o calor o latente, né, específico aqui do ferro de fusão. E o de vaporização, 1515. Então, só para vocês se localizarem, não precisa decorar isso, tá? Fica tranquilo. É sempre fornecido para ti, mas para vocês começarem a entender um pouquinho o que é esse L e como que ele entra aí nas nossas contas. Caio, muito bem colocada a tua pergunta. O Caio perguntou assim: o L depende da pressão? Caio, depende, mas a gente não vai ver nenhum tipo de cálculo com relação a isso, tá? Eu vi isso só na faculdade em termodinâmica, então fica tranquilo aí, mas respondendo a tua pergunta, depende, tá? Ele pode ter uma variaçãozinha ali, mas a gente não vai ver essa variação. Bom, galera, agora o que eu vou fazer com vocês? Eu vou pegar um caso completo, certo? De troca de calor,
E vocês vão me dizendo aí se o calor é sensível, latente, como que se calcula. Vamos lá. Lembra lá, quando a gente tinha nossas aulas presenciais, que eu falei para vocês que dentro do meu freezer eu conseguia atingir gelos a temperaturas bem abaixo de zero. Naquela época, era menos 18 graus Celsius. Mas com essa quarentena aí, vocês sabem que a gente não tem muito o que fazer, eu consegui bater o meu recorde dentro do meu freezer e eu peguei um frango congelado a menos 20 graus Celsius. Isso, consegui, bati o recorde do meu freezer, eu fiquei medindo ali, cheguei a menos 20 graus Celsius. Então agora eu posso dizer para os outros na rua que o meu freezer atinge temperaturas de menos 20 graus Celsius, tá? Um frango, um dia aconteceu isso, eu vou assumir que é uma verdade para sempre. Então, eu tiro um cubo de gelo do freezer do Fernando e esse cubo de gelo está a menos 20 graus Celsius. Eu começo a fornecer calor para esse cubo de gelo. Segundo ano, ele já começa a derreter de cara assim? Não, porque esse gelo ele não está na temperatura de fusão, né? Então, a um primeiro momento, eu vou precisar fazer com que esse gelo de menos 20 atinja a temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius. Nessa situação, teve mudança de estado da matéria? Não teve. Teve variação de temperatura? Teve. Então, o calor associado a esse processo aqui é calor sensível ou latente? Sensível. Que mole ou que macete? Que macete. Então, para a gente calcular a quantidade de calor 1 aqui, associada ao aquecimento do gelo, é um quimacete normal, onde você vai pegar a massa de gelo, o calor específico do gelo, que por incrível que pareça, é diferente da água no estado líquido, tá? Então, esse calor específico aqui seria o do gelo no estado sólido, ele é diferente da água no estado líquido. Do gelo, só para vocês terem uma noção, ele não precisa decorar isso aqui, tá? Mas ele é 0,5 calorias por grau Celsius, só por curiosidade. Então aqui é um calor sensível, perfeito? Só que agora esse gelo está a 0 graus Celsius. E eu vou continuar fornecendo calor para ele. O que isso vai acontecer? Esse gelo a 0 graus Celsius vai começar a derreter e ele vai virar água no estado líquido, certo? A 0 graus Celsius. A quantidade de calor necessária para fazer esse gelo virar água não variou a temperatura, certo? Mas mudou o estado da matéria. Então, eu pergunto para vocês, segundo ano, calor sensível ou latente? Latente. Que mole ou que macete? Que mole agora, né? Então, o Q2, a quantidade de calor 2 associada ao derretimento do gelo, é um que mole, onde você vai pegar aqui a massa de gelo que derreteu e multiplicar pelo calor latente de fusão da água, que nesse caso a gente viu ali, que é 80 calorias por grama. Então, beleza, já temos pronto aqui. Agora eu vou continuar fornecendo calor para essa água. E essa água agora, de 0 graus Celsius, ela vai começar a esquentar. Até quanto que essa água esquenta no estado líquido? Na pressão de 1 atm, até 100 graus Celsius. Beleza? O calor associado a essa terceira etapa, de 0 graus até 100 graus, variou a temperatura? Sim. Mudou o estado da matéria? Não. Calor sensível ou latente? Sensível. Que mole ou que macete? Que macete. E aqui, esse C aqui é água que está sendo aquecida, né? Então, é o calor específico da água. 1 caloria por grau Celsius. Beleza? Aí tu usa a massa ali proveniente desse gelo e perfeito, você tem aí todas as etapas. Claro que eu poderia continuar fornecendo calor, eu teria um que mole agora para essa água que está evaporando, ok? Mas a ideia é mostrar para vocês que daqui para frente a gente vai ter tudo meio que junto. Em alguns momentos tu vai calcular calor sensível, em outros momentos calor latente, vai ter que mole, vai ter que macete, vai continuar o que macete aparecendo aí, beleza? Eu até trouxe para vocês aqui, ó, um gráfico que mostra para a gente a curva total, né, de variação de temperatura em função da quantidade de calor Q dada para esse sistema. Então, nós temos aqui, ó, a temperatura θ no eixo Y e a quantidade de calor Q fornecida no eixo X. E aqui o que vocês podem notar? Que nós temos aqui partes dessa curva, né,
que tem variação de temperatura, partes dessa curva em que a temperatura é constante. O que isso significa? Essas temperaturas constantes. Você está recebendo quantidade de calor, mas não está variando a temperatura. Então, essas etapas aqui representam as mudanças de estado da matéria, certo? Ó, a Luísa perguntou, então o calor latente só acontece nas TF, temperatura de fusão, e TE, temperatura de ebulição, porque é quando muda de estado físico? Exatamente, Luísa. Só vai ter calor latente durante os processos de mudança de estado físico, ok? Então, só nos TF e nos TE ali, temperatura de ebulição, ok? A gente não vai ver substâncias impuras, que teriam mudança de estado com variação de temperatura, mas nesses casos aí teria, né, calor sensível e latente durante a mudança de estado. Mas a gente não vai ver. Esse aqui é um gráfico de uma substância pura, onde a temperatura é constante ao longo do processo de mudança de estado, ok? Então aqui, já aproveitando o comentário da Luísa, a gente já pode classificar, né, cada uma dessas etapas com um tipo de calor. Por exemplo, imagina lá o gelo que eu tirei do congelador. Essa primeira parte da curva, vocês concordam comigo que ela estaria associada ao aquecimento do gelo, né? O estado sólido aí aquecendo. Essa primeira parte, calor sensível ou latente? Sensível, né, galera? Que mole ou que macete? Que macete. Variação de temperatura. Essa segunda parte, a parte 2, ela é a fusão do gelo. É quando o gelo começa a derreter. E aí não varia a temperatura. Fusão do gelo, calor sensível ou latente? Latente. Que mole ou que macete? Que mole para calcular essa quantidade de calor aqui. A terceira parte é o gelo virou água, né? Então agora eu tenho água no estado líquido. E eu vou aquecer essa água de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então essa terceira parte é o aquecimento da água. Aquecimento da água, calor sensível ou latente? Sensível. Que mole ou que macete? Que macete. Quarta etapa, essa água chegou a 100 graus Celsius, ela não vai começar a entrar em ebulição? Vaporização da água, a etapa de número 4. Então, calor sensível ou latente? Latente. Que mole ou que macete? Que mole. Beleza? Quinta etapa, eu posso até esquentar o vapor proveniente dessa água. Então, quinta etapa é o aquecimento do vapor. E aí, calor sensível para essa parte. Beleza? Então, só para vocês terem uma ideia aqui. É muito comum a gente pegar esses gráficos aqui com quantidades, né, com valores aí para essas quantidades de calor. Por exemplo, ele vai dizer que, vou dar um exemplo hipotético, tá? Até aqui é 2.000 calorias, tá, galera? Até aqui é, sei lá, 10.000. Até aqui é 14.000. Até essa parte aqui. Até essa parte aqui é 24.000. E eu estou dando um exemplo com valores completamente aleatórios. E até aqui, 26.000. Certo? Ou seja, para todo esse processo acontecer, foi necessário 26.000 calorias de energia. Aí ele pode te perguntar, qual é a quantidade de calor necessária para fundir essa substância? Tu vai vir aqui, ó, para fundir, não é só essa parte da curva aqui, de 2.000 até 10.000, foram 8.000 calorias necessárias para fundir a substância. E para vaporizar essa substância, para levar ela do estado líquido para o estado gasoso, foi quanto? Tá aqui, ó, essa parte da curva aqui, de 14.000 até 24.000, no caso, 10.000 calorias necessárias para vaporizar. Tudo bem? Como eu falei para vocês, são valores completamente aleatórios, mas só para mostrar para vocês como ler esse gráfico aí. Tranquilo, pessoas? Segundo ano de boa? Nenhuma dúvida? Angústia? Então vamos lá. Vamos falar agora do ponto auge da nossa aula, que é, né, justamente o princípio das trocas de calor com mudança de fase. Lembra lá, quando eu comecei a trabalhar com vocês trocas de calor, e que eu mostrei para vocês que um sistema isolado, né, troca calor exclusivamente entre os elementos desse sistema. Isso continua valendo, não vai mudar. Então, se eu tenho dois bloquinhos, o A e o B, eles vão trocar calor entre si. Tudo que o A perder,
o B vai receber, certo? Aí lembra que se o A perde, é uma quantidade de calor negativa, se o B recebe, é uma quantidade de calor positiva. Então, a ideia vai ser justamente somar essas quantidades de calor, tudo bem? E igualar a zero. Porque se tudo que um perde, o outro recebe, e se um é negativo e o outro é positivo, somando o cedido com o recebido dá nulo, isso a gente já tinha falado, e a gente tinha o princípio das trocas de calor, que é para achar o equilíbrio térmico, que é basicamente somar as quantidades de calor e igualar a zero. Não vai mudar, galera. O princípio ele é o mesmo. Qual que é a diferença? Algumas dessas quantidades de calor poderão ser calores latentes. Então, nem tudo vai ser quimacete. Lembra que quando a gente fazia o cálculo desse equilíbrio térmico, a gente tinha o quimacete da água com o quimacete do alumínio, somava os dois e igualava a zero, beleza? Agora a gente vai ter quimacete também no meio desse processo para calcular as variações de temperatura, mas pode ter um gelinho derretendo, né? Porque quando você quer tomar um suco de laranja, você não coloca umas pedras de gelo ali para ele ficar mais geladinho? O gelo derretendo é um processo, né, que ele rouba calor do sistema, é um processo endotérmico. Então ele rouba calor do sistema e aí faz o sistema ficar mais gelado. Beleza? Então, o que eu quero mostrar para vocês é na prática, né? Como que a gente consegue pegar essa situação e calcular usando a mesma ideia, da mesma forma que a gente calculava antes. Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou resolver essa questãozinha aqui. Deixa eu só pegar essa questão naquele nosso quadrinho e eu vou resolver ela junto com vocês aqui, partindo de um princípio que a gente já conhece, só que mostrando algumas coisinhas diferentes que nós temos com relação ao calor latente. Beleza? Então vamos lá, ó. Questãozinha de número 1 lá da apostila de vocês diz o seguinte: um suco de laranja foi preparado em uma jarra, adicionando-se 250 ml desse suco a 20 graus Celsius. 50 gramas de gelo fundente. Então, eu adicionei a esse suco, que está a 20 graus Celsius, 50 gramas de gelo fundente. Segundo ano, o que é gelo fundente? Gelo fundente é aquele gelo que está na temperatura de fusão, que a 1 atm é 0 graus Celsius. Ai, cliquei em alguma coisa errada aqui. 0 graus Celsius, beleza? Estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura do suco gelado era em graus Celsius aproximadamente. Ou seja, eu tenho agora que os dois, tanto o suco de laranja quanto o gelo, estão em equilíbrio térmico. E a gente quer calcular esse equilíbrio térmico. Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Deixa eu fazer um desenho, um belo desenho. Vocês devem estar com saudade dos meus desenhos. Vou fazer um belo desenho aqui para vocês. Eu tenho o copo aqui. Ó, isso aqui é um copo, tá, galera? Copo. Beleza. Com suco de laranja. Então vamos pegar aqui a cor laranja. Não tem laranja, então vai ser vermelho. É suco de tomate. Funciona com suco de tomate também. Não, mentira, é laranja. É aquela laranja mais avermelhada lá. E aqui eu vou desenhar o gelinho. Uma pedrinha de gelo aqui que foi colocada dentro desse suco de laranja. O que vai acontecer? Bom, vai atingir o equilíbrio térmico, todo o calor que a água perder vai para o gelo. Vocês concordam comigo? Vamos construir um sistema isolado aqui, o suco de laranja e o gelo. Então a gente vai ter que a quantidade de calor associado à água mais a quantidade de calor associado ao gelo tem que dar zero. Essa é a ideia, continua valendo. A diferença é que essa água ela está a 20 graus Celsius e a água vai começar a resfriar, tudo bem? Então a água vai resfriar. O calor associado à água, tu concorda comigo que é um calor sensível? Porque a água resfriando, né, variando a temperatura, calor sensível, beleza. Agora a água está perdendo esse calor de forma sensível e o gelo está recebendo. O gelo está recebendo de forma sensível também, já de cara? Não, né? O gelo, ele primeiramente, ele não tem que derreter porque ele está a 0 graus Celsius. Então, primeiramente, esse gelo ele vai receber uma quantidade de calor na forma latente.
Então ele vai ter que derreter. Só que o gelo derrete e ele vira água a que temperatura? 0 graus Celsius. Tu concorda comigo que não tem nenhuma opção aqui que está 0 graus Celsius e que também, pela quantidade de gelo que tu tem, 50 gramas, ele não seria suficiente para resfriar todo o suco até 0 graus Celsius? Então, o que acontece? Esse gelo ele vai derreter, virando água no estado líquido, e aquela água gelada dentro do suco vai começar a trocar calor com o suco. Então, o suco ele vai esquentar a água proveniente do gelo. Então, além de ter um calor latente, vai ter um calor sensível associado ao aquecimento da água proveniente do gelo, até chegar na temperatura de equilíbrio térmico. Imagina aqui comigo, ó, você tem a água a 20, o gelo está a 0. A água começa a esfriar, vai para 15 graus Celsius, por exemplo, o gelo derreteu, virou água a 0. Agora você tem água a 0 graus Celsius e gelo a 15. Eles continuam trocando calor até chegar num equilíbrio térmico. Então, nesse caso, ao gelo, eu vou associar duas quantidades de calor. Uma para ele derreter e outra para a água proveniente desse gelo esquentar, certo? Então, vamos fazer a continha aqui. Deixa eu pegar a canetinha azul de novo. Vai lá. Quantidade de calor associado à água vai ser um quimacete, massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que é a final menos a inicial, mais quantidade de calor associado ao gelo, o latente, vai ter a massa do gelo vezes o calor específico latente, né, um quimole, mais um calor sensível, um quimacete, com a massa do gelo, calor específico da água, variação de temperatura final menos inicial. Fernando, por que tu colocou que o calor específico é da água aqui? Por quê? Aqui é do suco de laranja, na verdade, né? Do suco. Por que eu coloquei que é da água aqui? Porque esse gelo não vai derreter e virar água no estado líquido? É essa água no estado líquido que vai esquentar. Não é o gelo que está esquentando, né? O gelo não estava negativo para ele variar a temperatura. Por isso que o calor específico aqui, que a gente vai usar, é o da água, de 1 caloria por grama. Beleza? Somei todas as quantidades de calor, igualei a 0, acabou, é isso. A massa de água, aí tu tem que usar pela densidade da água aqui, que é de 1.000 gramas por litro, ou, né, 1.000 gramas por litro, ou de 1 grama por ml, tudo bem? Porque ml é 1 milésimo de litro, né? Se eu pego esse litro e divido por 1.000, eu vou ter 1 grama. Então, 250 ml tem 250 gramas de água. Então, meio que é 1 para 1, tá? Se tu esquecesse de fazer isso, tu ia acabar acertando. Mas é porque é água. 250 gramas de água. Vezes o calor sensível desse suco. Na verdade, estou falando água, mas é o suco que tem 250 ml, né? Então, o suco de laranja, 250 gramas. O calor específico desse suco aqui, ó, é 1 caloria por grama grau Celsius. No fim das contas, todos os valores desse suco é o valor da água. Então, é como se fosse água. Temperatura final. Tu concorda comigo que é a temperatura de equilíbrio? É o que eu quero descobrir? Pô, Gabriel, tá, botei lá no começo, cara. O módulo é 39,40. Beleza? Suco é tipo chá de fruta, tá bom. A temperatura inicial do suco de laranja é 20 graus Celsius. Beleza? Então, 20 graus Celsius mais a massa de gelo que derreteu, eu tenho 50 gramas de gelo, então derreteu 50 gramas de gelo. O calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, então eu tenho 80 aqui. Mais a massa de gelo depois, né? Esse gelo derreteu e virou água. Só que todo o gelo derreteu, então eu tenho 50 gramas de água aqui no estado líquido, então 50 gramas. O calor específico dessa água proveniente do gelo é 1. Temperatura final de equilíbrio, eu não sei, mas é a mesma do suco, né? Porque eles vão atingir o equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial dessa água, que ela começou a 0 graus Celsius. Tudo isso igual a 0. Então, vou fazer uma legendinha aqui para vocês não se perderem. Isso aqui
é a quantidade de calor associada ao resfriamento do suco. Beleza? Então, essa quantidade de calor é associada ao resfriamento do suco. Essa quantidade de calor aqui, ó, está associada ao derretimento do gelo. Então, é um calor latente. E essa quantidade de calor aqui está associada ao aquecimento da água proveniente do gelo, tá? Então, não é qualquer água, é uma água proveniente desse gelo aqui, beleza? A Natália perguntou, prof, mas como você sabe que o gelo derreteu por completo? Pelo equilíbrio térmico? Natália, assim, ó, a tua pergunta ela é muito pertinente, tá? Porque em algumas situações não tem como saber. Nessa situação aqui, tem 2 migué que eu posso te mostrar que eu tenho certeza que o gelo derreteu por completo. Todas as respostas têm temperaturas maior do que zero, certo? Isso já é um indício de que não vai estar a 0 graus Celsius. E aqui pela quantidade de gelo, tá? Mas aqui foi meio que um palpite meu, tá? Pela quantidade de gelo. Como que eu vou saber se o gelo derrete ou não por completo? A única forma é calculando, tá? Então, por exemplo, imagina que você calculou aqui, você tem que assumir alguma coisa. Então, a primeiro momento, eu vou assumir que o gelo vai derreter por completo. Se eu for fazer as contas, eu ter certeza que as contas que eu estou fazendo estão certas, e eu chegar numa temperatura final, por exemplo, de negativa, alguma coisa está errada aí. Aí o que tu pode suspeitar? Opa, a quantidade de calor que o gelo pode ceder é suficiente para resfriar o suco até 0 graus Celsius e eles param de trocar calor. Aí vai sobrar gelo nesse processo, tá? Por enquanto, eu quero mostrar a vocês como calcular situações mais simples, dessas que a gente garante que a temperatura de equilíbrio é acima de 0 graus Celsius e garante que o gelo vai derreter por completo. Na próxima questão, que eu vou deixar como desafio para vocês, vai ter gelo sobrando. E aí eu vou mostrar para ti como que ficaria se sobra gelo, tudo bem? E aí eu resolvo essa questãozinha aí num atendimento para vocês, tá bom? Mas é uma pergunta super pertinente, tá? Não é algo tão óbvio assim. Então, galera, aqui só para vocês entenderem o que é cada quantidade de calor dessas aqui. Dois tipos de calor. A Fabiana perguntou, geralmente uma substância tem os 2 tipos de calor? Fabiana, normalmente quando essa substância é a que muda de estado, certo? Geralmente ela tem as 2 formas, tá? Inclusive, poderia ter até 3 quantidades de calor associado a esse gelo se ele tivesse abaixo de 0 graus Celsius. Se o gelo tivesse, por exemplo, a menos 10, eu teria que ter um quimacete para esquentar esse gelo até 0, um quimole para derreter o gelo e um outro quimacete para esquentar a água proveniente do gelo, que é o que vai acontecer naquela questão de desafio que eu vou mandar para vocês, tá? Mas geralmente a substância que vai mudar o estado ela tem os 2 tipos. Mas, por exemplo, o suco de laranja aqui, ele não vai ter os 2 tipos porque ele só vai resfriar, tá bom? Então aqui, galera, eu vou fazer a continha com vocês só para mostrar o resultado final, tá? Eu vou ter aqui, ó, 250 vezes TF, que é 250 TF, menos 250 vezes 20, que vai ficar 25 vezes 2 é 50, com 2 zeros, menos 5.000. Mais 50 vezes 80, 5 vezes 8, 40, com 2 zeros, 4.000, mais 50 vezes TF, né? Porque subtraiu o zero aqui, 50 TF. Tudo isso igual a zero. Aí eu vou ter 250 TF mais 50 TF dá 300 TF, menos 5.000 mais 4.000 dá menos 1.000, tudo isso igual a zero. E agora, fechou, né? Temperatura final, 300 TF, isola ela do lado aqui, menos 1.000 soma dos 2 lados, vai ficar 1.000 aqui. Posso dividir por 100 dos 2 lados, corta 2 zeros. Temperatura final de equilíbrio é 10 sobre 3, o que vai dar aproximadamente 3,3 graus Celsius o equilíbrio térmico desse sistema, certo? E aí, Natália, aqui vai em relação àquela tua dúvida. Você teria feito essa conta aqui e aí você garantiria que fez tudo certo e aí daria um valor negativo.
Daria, tipo, menos. Aí tu, pô, não faz sentido, não pode dar menos. Aí tu tem que suspeitar o quê? Opa, esse gelo não derreteu por completo. Aí é nesse momento que tu vai suspeitar disso. Então, é bem mais complexo quando o gelo não derrete por completo. Tu tem que demonstrar isso, tá? Mas a primeiro modo, a gente vai se preocupar com essas situações aqui. Galerinha, dúvidas, angústias com relação a esse tipo de resolução aqui? Viram que mudou algumas coisas. Basicamente, a forma de resolver é a mesma, só que tem um que molha aqui no meio. O que eu quero indicar para vocês? Lembra que naquela aula de equilíbrio térmico, eu falei para vocês que daria para fazer em alguns casos por médias? Tinha gente aí, não sei se teve gente que fez por médias, mas dava para fazer por médias, em alguns casos médias aritméticas, em outros casos médias ponderadas, mas eu disse que eu nunca ia fazer por média. Por que eu nunca vou fazer por média? Justamente por situações como essa daqui. Situações que tem calor latente, é impossível você fazer por média. Porque tem um cara ali que troca calor sem variar a temperatura, e isso média nenhuma consegue colocar. Então não dá para fazer por média esses casos. Só dá para fazer pelo princípio das trocas de calor. Por isso que eu fui tão persistente em fazer pelo princípio. Tá bom? Ó, a Carol perguntou o seguinte: prof, teria dado a mesma coisa se eu tivesse igualado as mudanças dos dois ou viajei? Carol, não daria a mesma coisa, porque se tu iguala, tu não tá levando em consideração os sinais, tudo bem? Então, em módulo, essas quantidades de calor elas são iguais, mas essa quantidade de calor sensível associada ao suco é negativa. Por isso que tu igualar isso com o do gelo não é verdade, porque menos 10 não é igual a 10, tudo bem? Então, por isso que eu somo sempre igual a zero, aí nunca tem erro. Tranquilo? Só por isso. Mas se tu igualar em módulo, até dá para fazer, mas aí a tua interpretação tem que ser muito maior antes de resolver o exercício do que depois. Então, aqui mais vale tu já partir direto pro exercício ali. Beleza? Galera, e aí, como eu falei para vocês, né? Eu vou deixar uma questãozinha de desafio, mas antes eu queria fazer alguns recadinhos aí para eu não me esquecer, tá? Primeiro recado é que hoje à tarde nós teremos o nosso atendimento, né? Às 14 horas. E esse atendimento vai ser o último atendimento antes da nossa prova, que é segunda-feira. Então, esse atendimento ele vai ser um atendimento diferente, tá? Vai ser um atendimento em que eu vou usar para fazer uma revisão do conteúdo que vai cair na prova. O conteúdo que vai cair na prova já está umas 2, 3 semanas lá no Qualquer Arquivos, né? Naquele nosso guia da prova, como de costume. Mas eu vou fazer uma revisão desse conteúdo. Então, é imprescindível que vocês venham nesse atendimento, tá? Principalmente quem está sentindo mais dificuldade. Eu vou fazer alguns exercícios, vou relembrar algumas coisas teóricas, vou meio que auxiliar vocês aí para a prova, tudo bem? Elita, posso gravar, sem problema, tá? Só que vai ficar uma gravação aí de 1 hora, mais ou menos. Mas eu posso gravar, tá? Gabriela, vou tirar dúvidas também, tá? Meu principal objetivo é esse, é tirar dúvidas. Então, não é assim, ó, não é nada fechado, não é uma revisão fechada em que eu vou ficar aqui jogando os conteúdos. É meio que aquele tira dúvidas, né, com vocês ali, só que algumas coisinhas a mais aí, né? Com algumas revisões, que era coisa que eu não fazia. Eu vou fazer algumas revisões, mas vou tirar dúvidas também, tá? A Fabiana pediu grava, por favor, grava. Tá, assim, meninas, eu vou gravar, mas eu gostaria muito que vocês participassem. Então, assim, façam um esforçozinho aí para participar, tá? Quem conseguir. Eu sei que pode acontecer de alguém não conseguir participar, então eu vou gravar e aí eu vejo depois com a Marli ali certinho como é que eu disponibilizo isso aí para vocês, tá bom? Mas esse recadinho aí era o principal que eu queria dar para vocês. E aqui tem a questãozinha do desafio, tá? Essa questão de desafio, galera, ela não é uma questão trivial, tá? Talvez seja uma questão mais complexa que vocês vão ver de parte de calorimetria. Então é uma questão que eu posso resolver para vocês. Talvez não vai ser nesse atendimento de hoje à tarde, porque ela por inteiro eu levei cerca de acho que uma meia hora a quase 40 minutos para fazer ela bem passo a passo com vocês, tá? Então, é uma questão de desafio, que é para quem quer ir além ali de todos esses processos de troca de calor. E eu vou explicar um pouquinho sobre ela, tá bom? Ó, o pessoal falando ali que tem aula, coisa assim. Não, tranquilo, pessoas, não tem problema, tá? Eu vou gravar. Eu só peço, assim, que quem puder participe, né?
Ó, a questão ela fala o seguinte: em uma atividade experimental, o professor de física pede para que seus alunos adicionem 40 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. O que a gente pode tirar em conclusão aqui? Que o congelador desse professor de física não é tão bom quanto o meu, toma. Segundo, que esse gelo ele está a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Então, num primeiro momento, ele tem que esquentar. Então, aqui vai ter um quimacete para esse gelo antes de um quimole, diferente da situação anterior do suco de laranja, tá? Então, voltando aqui. Em um calorímetro ideal, que a gente já discutiu o que é isso, né? É um sistema aí que não troca calor com o ambiente externo e nem participa das trocas de calor. Nesse calorímetro, nós temos uma quantidade de água, eu não sei o quanto de água que tem, mas essa água está a 80 graus Celsius, certo? Agora, olha a informação importante. Quando o sistema atinge o equilíbrio térmico, é observado que 25% do gelo continua boiando. Aqui, Natália, tá um pouquinho associado àquilo que tu tinha me perguntado, né? Nesse caso, o gelo não derrete por completo. Derrete 75% dessas 40 gramas, mas 25% continua boiando. O que isso significa, galera? Que ainda tem gelo no estado sólido. E gelo no estado sólido, enquanto ele está derretendo, qual é a temperatura dele? 0 graus Celsius, tudo bem? Esse gelo, se ele atingir o equilíbrio térmico e esse gelo no estado sólido necessariamente está a 0 graus Celsius, significa que esse equilíbrio térmico ele acontece a que temperatura? 0 graus Celsius. Sempre que sobra gelo, galera, sempre que tem gelo boiando ainda no final, a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius. Porque esse gelo, se ele está sólido ali, ele não pode passar de 0, senão ele derreteria. E se atingir o equilíbrio térmico, eu posso assumir para vocês que esse equilíbrio térmico está dado a 0 graus Celsius. Então a gente tem uma interpretação muito importante aqui para resolver essa questão. E aí ele te dá os dados principais aqui, né? Como calor específico da água e olha só, calor específico do gelo. Então aqui tu tem que ter noção de quando que é o gelo que está esquentando e quando que é água que está esquentando ou esfriando, certo? Calor específico latente de fusão, 80 calorias por grama, e deu. É isso que tu precisa saber para resolver a questão. Com essas dicas aqui, eu creio que o desafio fique mais fácil aí para vocês, tá? Mas já vou dizendo, principalmente a 16 e a 32 não são alternativas triviais. É extremamente complexo, tá, galera? Dá trabalho, mas botando ali no papel o que a gente discutiu na aula de hoje, vocês vão matar aí sem dúvida, beleza? Galerinha, dúvidas remanescentes, angústias, reclamações? Não? Como é que tá o chat aí? Tá de boa? Como de costume, né? Exercícios mínimos selecionados ali da apostila. E claro que logo, logo vocês terão aí a listinha dos estudos, tá? A Carol perguntou, onde tem o gabarito? Carol, no atendimento. Só vou passar o gabarito no atendimento, tá bom? Então, no atendimento eu falo o gabarito. Não sei se eu vou conseguir resolver ela inteira hoje, mas eu passo o gabarito no atendimento, ok? Galera, eu vou deixar para vocês a resolução da questão que eu fiz aqui, tá? Um print disso daqui no chat. Até já vou fazer isso aqui agora. Deixa eu printar aqui. Já vou jogar no chat aqui. Vou interromper a gravação. Fechou. Parar.